E o dia oculto, né? Que também é da turma do tomate, certamente, falou que, professor, a história de Jesus ter se casado tem alguma procedência, de ter constituído família? Tem algum texto sobre ou alguma linhagem descendente? Sou grande fã, manda um abraço. Um grande abraço. Sobre Jesus ter sido casado, não há procedência a isso em textos antigos. O que há? Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, um dia, né? Mas isso tem a ver com a série sobre gnosticismo, porque o que há são algumas menções a Maria Madalena como parte de um círculo mais esotérico, mais fechado, mais íntimo de Jesus, que inclusive ela teria preservado melhor os ensinamentos de Jesus que foram corrompidos pelos apóstolos homens como Pedro. Então existe essa tradição antiga, sim, em textos apócrifos, né, em textos que não entraram na Bíblia, textos extracanônicos. E, posteriormente, acho que na Idade Média, mas certamente, assim, no século XVIII, XIX, já tem muitos livros sobre especulações, conspirações relacionadas a templários e coisas do tipo, que teriam preservado o sangue de Maria Madalena, o segredo sobre Maria Madalena e coisas do tipo, que é basicamente o enredo do Código da Vinci, né? Mas isso tem sim um germe assim muito antigo, mas muito germe mesmo, porque Maria Madalena, por exemplo, é referida como companheira de Jesus, mas é uma palavra que pode significar, poderia ser aplicada a Pedro ou qualquer outro, não tem o sentido de marido e mulher de forma alguma. E também ela dá um beijo em Jesus, mas isso também era comum, o chamado ósculo santo, né, o beijo que os discípulos se davam. Isso era uma coisa corrente no cristianismo antigo, então também não tem uma conotação sexual nem marital, conjugal necessária. Mas a partir dessas coisas passa a se desenvolver, né, muito tardiamente essa ideia, essas especulações todas aí que vão culminar, né, e que é o Código da Vinci. Mas vale vídeo, sem dúvida alguma. Tem um livro muito bom. Eu acho que esse não foi traduzido para o português, mas esse autor tem já vários livros traduzidos para o português, que é o Philip Almond. Já tem traduzido O Diabo, uma biografia, e O Anticristo, uma biografia. É um autor que ele é da Universidade de Auckland, se eu não me engano, na Austrália. É um autor muito bom. E ele escreveu também o Maria Madalena, uma biografia, que eu acho que esse não está traduzido para o português ainda. Mas ele é o livro para sua pergunta, que começa desde isso que eu estou falando e vai até esses textos medievais e depois esses textos já de séculos 18, 19 e até o Código da Vinci, eu acho que ele chega a mencionar. Então fica a recomendação. O Neutro falou que existe alguma explicação para Jesus saber que seria traído? Ele apenas acreditou nas profecias? Ou o destino existe e Judas não teve escolha? Tem uma terceira alternativa, que é Jesus saber que ele seria traído, porque o autor do texto sabia que Jesus já tinha sido traído quando ele estava escrevendo e reportou a história dizendo que Jesus já sabia. Se Jesus sabia de fato, a gente não tem um acesso imediato a isso, entende? É importante diferenciar o personagem do texto do personagem histórico. Quando você lê uma biografia sobre Napoleão, aquele não é o Napoleão real exatamente, aquele é o Napoleão segundo aquele biógrafo. Quando você lê a vida de São Francisco de Assis, escrito por algum monge medieval, aí São Francisco de Assis nessa biografia fala assim, façam isso e aquilo. São Francisco de Assis falou, façam isso e aquilo? Não sabemos. A gente sabe que um autor disse que o personagem da biografia de São Francisco de Assis, que é o protagonista, São Francisco de Assis, falou aquelas palavras, entende? Então é importante diferenciar isso. Jesus falou, vinde a mim, os cansados, vós que estáis cansados, etc. A gente não tem acesso a isso historicamente. A gente sabe que alguém falou que Jesus falou isso. Então, o personagem Jesus do Evangelho disse isso. Agora, se o Jesus histórico, falou isso, é outra questão. Então, a gente não está restrito a essas possibilidades que você colocou, né? Que são ou Jesus acreditou em profecias, ou Jesus não teve escolha. Pode ser uma coisa, pode ser outra, ou pode ser que o autor do Evangelho deu esse conhecimento ao personagem Jesus quando ele estava escrevendo o Evangelho. Isso vale para qualquer texto histórico, tá? Não é só para a Bíblia, só para qualquer coisa. Separem o personagem histórico, a pessoa de carne e osso que esteve por aí, do personagem do texto. O Dr. Faustino falou, verdade que muitas crenças
adotadas sobre Gênesis e Apocalipse, na verdade não estão na Bíblia e foram emprestadas do Paraíso Perdido e da Divina Comédia? Sim. Muitas coisas sobre o início do mundo, você diz, né, e sobre o fim do mundo, se consolidaram no imaginário cristão por causa do Paraíso Perdido do Milton e por causa do Divina Comédia do Dante, mas o próprio Milton e Dante buscaram isso de coisas anteriores. Então, por exemplo, no caso do Paraíso Perdido, tem referências à tradição enoquiana, ao livro de Enoque e à tradição enoquiana de uma forma geral, sobre a queda dos anjos, sobre a rebelião contra Deus. Nada disso está no Gênesis. Você pode dizer que isso é lido sobre o Gênesis, né? Sobre uma parte específica que é Gênesis 6. Bom, é logo antes ali da narrativa do dilúvio. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, né? Depois que pesquise o vídeo sobre Lúcifer, a história de Lúcifer, da Grécia à Bíblia. Tem o vídeo também sobre quem eram os gigantes, quem são os gigantes da Bíblia, quem eram os gigantes da Bíblia, eu também falo sobre isso. E sobre Apocalipse também, muita coisa, né? Menos, assim, mas sobre o Gênesis eu diria que é mais. Muita coisa do imaginário cristão, medieval e depois moderno, no caso do Paraíso Perdido, foi consolidado sim por esses livros, né? O Divina Comédia busca muito também textos extracanônicos antigos, como o Apocalipse de Pedro, que faz uma descrição também de setores do inferno e coisas do tipo. E busca também outras tradições gregas, né? A Divina Comédia tem muito do Orfeu, do mito de Orfeu, né? Do Orfeu que vai buscar a sua amada no mundo dos mortos. Então tem outras referências também. O Ícaro falou que e se Moisés foi apenas um líder revolucionário e que com o tempo os judeus deram essa aura divina. Aliás, tem provas reais de que os hebreus/judeus foram escravizados no Egito? Não, arqueologicamente o caso para a historicidade do Êxodo, né, que o Êxodo aconteceu tal como é descrito na Bíblia, é muito, muito, muito fraco, né? Na verdade, assim, o Êxodo tal como aconteceu na Bíblia, com os números que a gente encontra nos textos atuais, a quantidade de gente que saiu e tal, isso realmente é impossível, né? Dentro do que a gente conhece pela arqueologia e pela história hoje. O que pode ter acontecido é algo parecido com esse episódio do Êxodo que realmente foi reelaborado, né, e ganhou dimensão na memória popular, na forma de contar isso depois, seja na tradição oral ou na tradição escrita mesmo. Mas, de novo, não tem muitas evidências a esse respeito, né? Tem algumas pessoas que são mais partidárias de que sim, houve algum tipo de Moisés, que Moisés pode ter sido uma figura histórica que inspirou a história do Êxodo, e tem gente que acredita que Moisés foi inventado mesmo, assim, ex nihilo, né? Meio que do nada. Depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, inclusive. Estou devendo há um tempo, né? Desde que eu fiz o do Jesus histórico, muita gente pediu para falar sobre o Moisés, um possível Moisés histórico também. É uma discussão interessante, mas eu quero ler mais a respeito também para trazer diferentes alternativas, né? E ponderar diferentes possibilidades. Mas é um tema bem interessante.